Franguinho Sem Censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. O Franguinho hoje recebe Eric Betting, que é uma figura extremamente importante junto ao noticiário esportivo brasileiro. Ele é o CEO do site Máquina do Esporte, que trata principalmente, mas não apenas, do business do esporte, ou seja, da verba que corre nesse mundo esportivo. No nosso caso específico, o tema é o futebol brasileiro, no momento em que as crises pipocam. Temos aí as denúncias do John Textor, temos o caso do fracasso da tentativa de ligas que poderiam dar ao futebol brasileiro um status que ele merece, mas que parece ainda muito distante. Para receber o Eric Betting aqui, está comigo Ailton Amalfi. Bom dia, amigos. Eu queria começar perguntando ao próprio Eric Betting. Eric, qual é a sua posição em relação ao quadro atual do futebol brasileiro? Há ainda lugar para algum otimismo? Bom dia, Lito. Bom dia, Ailton. Olha, há lugar para otimismo, para mim sempre vai haver, né? Não tem como. Acho que eu sou um otimista incorrigível, senão não estaria há 19 anos tocando a máquina do esporte, né? Quando lá atrás, e até curioso, eu estava vendo hoje mesmo, eu estava procurando umas notícias antigas nossas, eu vou até pegar o título dela. Clubes se reúnem para debater o futuro sem a CBF. Notícia de 2015, quando estourou todo o escândalo do FIFA Gate. Já tem 9 anos dessa história. Os clubes continuam tentando saber fazer alguma coisa sem a CBF. Enfim, eu vejo, e eu lembro de já ter publicado em 2010 a discussão sobre criação de liga de clubes. Enfim, a discussão de que, não, o futebol brasileiro vai se unir, vai se reunir, vai crescer e vai ser muito forte. É a NBA do futebol mundial, enfim. Eu ainda acho que dá. O grande problema é que a cada nova geração de dirigente que vai chegando, os mesmos velhos problemas continuam contaminando e afastando o entendimento de que quanto mais unido o futebol tiver, quanto mais for perceptível de que há algo maior do que o atleta, que é o clube, algo maior do que o clube, que é a competição que ele representa, a gente vai poder chegar num lugar melhor. Mas o futebol é um grande negócio que poderia ser ainda maior e não é, porque os dirigentes ainda não entenderam que eles precisam se unir para trabalhar juntos, né? Ô, Eric, eu queria fazer um paralelo com a coisa da Libra, né? Que todo ano parece que vai sair a Libra e não sai. Eu queria fazer um paralelo com a política tradicional. Dos clubes que querem formar a Libra, que querem estabelecer a Libra, existe um centrão, existe os progressistas e os conservadores entre os clubes, existe isso? Ou é só um centrão? Ou é só um centrão que... Eu acho assim, tudo é muito similar, tá? A política esportiva é muito parecida com a política de Brasília. Né? Ou talvez tivesse que ser o contrário, a política do futebol contaminou a de Brasília, enfim, não sei qual, não necessariamente a mesma ordem. Mas, assim, existe sem dúvida um jogo de forças. O que eu vejo de diferente no caso do futebol é que o clube, em sua maioria, está passando por uma situação financeira complicada. E eles dependem da entrada de recursos para poder realizar, executar investimentos na própria, vamos dizer assim, no próprio negócio dele, que é ter um time competitivo de futebol. E isso é um ingrediente que atrapalha muito, porque cada clube está numa situação diferente, cada clube tem uma necessidade diferente, e cada dirigente tem um mandato diferente do outro. Então, sei lá, a Leila Pereira vai sair do Palmeiras daqui a um ano, e agora o John Textor, vamos usar os dois que se amam atualmente, não vai sair do Botafogo. Então, assim, a gente está entrando é um modelo que não dá nem para dizer que tem o centrão, tem isso, tem aquilo, não. Porque cada clube em algum momento está em situação diferente. Exemplo, o Corinthians vinha negociando com a Libra, tudo certo, tudo alinhado, tudo fechado. Mudou a diretoria em dezembro. O Corinthians saiu desse grupo.
e não está em grupo nenhum. Quer dizer, saiu, mas não saiu, porque na verdade ele está tentando aumentar o que ele vai ganhar, só que já há um acordo entre os outros clubes da Libra que eles não vão ganhar mais do que o outro. Isso já foi algo que atrasou por 2 anos e meio a criação da Liga. Então, quando a gente tem cada clube numa situação diferente e mudando o mandato de presidente, a gente tem o pior cenário. Então, por exemplo, a Forte União, os clubes se aceleraram para assinar o contrato, não é porque eles estavam vendo um negócio que eles iam fechar e que ia ser vantajoso, é porque eles estavam precisando de dinheiro naquela hora e veio um dinheiro em que eles venderam 20% dos direitos de mídia deles por preço de banana, por preço que não corresponde a 5% do que eles ganham hoje. Então você vende 20% do que você tem por 50 anos pelo custo de 5%. Agora, esse dirigente que pegou esse dinheiro sai em no máximo 2 anos de lá. E o clube tem 50 anos que ele está pagando a conta de 2 anos que o cara usou esse dinheiro de forma completamente irresponsável. Porque o clube não exigiu que o dinheiro fosse bem gasto. As contratações que os clubes fizeram, Inter fez, Fluminense tem feito, tal, tá na base desse dinheiro, que não deveria estar sendo usado para isso. Então, assim, a gente tem muitas situações diferentes no futebol que fazem com que esse investimento, essa briga entre ligas, entre tudo, ela tenha vários componentes financeiros por trás e pior, tem gente que está ganhando muito dinheiro em cima da incompetência dos clubes. Seja dando empréstimo e ganhando juros, seja incentivando a romper contratos que tinham de mídia, romper ou esperar para ter um na frente e na frente está ganhando dinheiro com isso, e o clube está vendo o produto do Campeonato Brasileiro perder valor. Mas ele não percebe que o dinheiro que ele vai ganhar é menor, no médio e no longo prazo. E esse, para mim, é o grande problema, porque não tem nenhum dirigente ali olhando médio e longo prazo. Eles estão olhando o momento. Ô, Eric, e qual é o papel ou qual é a influência que as SAFs podem ter a médio ou a longo prazo nesse cenário tão caótico? Eu diria assim, a SAF, para mim, a SAF tinha um benefício de chegar e falar assim, eu não preciso de dinheiro agora. A SAF zerou a dívida do clube, ela continua existindo e ela tem um plano de pagamento, né? Então, o fluxo de caixa, aquilo que no dia a dia é complicado de fazer, teoricamente na SAF não é um problema. Exemplo é o melhor exemplo, Vasco e Botafogo, acho que são os 2 exemplos. E o próprio Bahia, os donos dos clubes estão gastando dinheiro em contratação de atleta. Eles não estão preocupados em trazer novas receitas para então contratar. Eles têm dinheiro em caixa para gastar. Então, o que eu vejo? Eu vejo que as SAFs deveriam estar tomando uma posição de olhar o médio e longo prazo. E peitar, o duro é que eles não têm tanta força política para isso, né? De peitar os outros clubes e falar, espera um pouco. Só que é fácil falar isso sem precisar de dinheiro, né? Espera um pouco, não precisa assinar esse contrato que ele não vai dar bom dinheiro para você. Se você falar isso e na prática vem esse dinheiro, é muito difícil falar da realidade do outro, né? Então o que a gente está vendo é isso. Eu sempre costumo comparar como se fosse um prédio, né? Cada condômino tem ali, cada morador tem uma situação financeira e chegou a hora que todo mundo tem que comprar o prédio. Né? E aí cada um fala assim, não, eu tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu faço desse jeito, ou vender o prédio, né? Vamos dizer, vamos vender o prédio, que é ganhar dinheiro, né? Eu falo assim, não, eu vou vender o prédio, mas vou continuar morando aqui. Aí o que tá bem endinheirado fala assim, não, mas esse valor é pouco para mim. Eu não quero. E o outro fala, não, eu quero, pô, tô precisando, eu preciso de uma grana aqui, não sei o que, e pega e vende mais barato. Então, a SAF estariam nesse poder de falar, espera e vamos fazer o melhor negócio para todos. Na prática, o Botafogo foi e já fechou contrato rápido para pegar dinheiro, o Cruzeiro também fez a mesma coisa, o Vasco também fez a mesma coisa, e eu acredito que Vasco e Cruzeiro e Botafogo foram mais por disputa de poder e briga com o Flamengo, por exemplo, do que propriamente um entendimento de negócio, o que é um erro por si só.
né? É querer se opor ao inimigo, entre aspas, sem fazer o melhor negócio para si no final das contas, né? Nesse caso, Éric, estamos chegando aí num momento também bastante crítico. Entre nós chega agora o nosso Linhares Júnior. Bom dia, Linhares. Grande Linhares. Se tarda, mas não falha. Mas, desculpem o atraso aí, rapidinho, mas ainda deu tempo aí de participar dessa conversa. Você pode tudo. Mas o momento também, é crítico para o futebol a partir do momento que, nos seus primeiros passos, a CPI reconheceu seriedade nas acusações feitas pelo John Textor, que infelizmente foi recebido de forma muito leviana pelo noticiário. Quando eu falo noticiário, infelizmente eu não estou me referindo ao noticiário jornalístico, eu estou me referindo a esse noticiário que está contaminado por sites de torcedores que são incentivados e usados por diretores, vamos dizer, um pouco que não merecem muito crédito, mas infelizmente estão aí exercendo mandatos em clubes até proeminentes. Como é que você vê o futuro do futebol nesse momento em que a própria CBF e o STJD estão colocados sob cheque e em posição absolutamente críticas? Olha, Lito, a gente até recentemente na Máquina do Esporte, a gente fez no nosso podcast, a gente entrevistou o gerente de integridade da Sport Radar, Felipe Marchetti. Ele falou uma coisa interessante, que é o trabalho que é feito pela empresa deles, né, na análise de manipulação de resultados, né, e é um trabalho enorme, junto com casa de aposta, junto com detentores, né, dos direitos, CBF, NBA, NFL, Premier League na Inglaterra, enfim. Eles têm um trabalho que eles fazem muito sério de tentar identificar onde pode haver manipulação de resultado. O que eu vejo é o seguinte: primeiro, eu acho que a regulamentação das apostas esportivas no Brasil é importante para evitar esse cenário em que há muita suspeita de manipulação, porque isso não é um negócio regulamentado. Então, se cada um faz o que quer sem um controle, abre espaço para ter mal feito no meio disso, se a gente pode dizer assim. E o que o pessoal estava explicando, né? E eles fazem uma análise conjunta de mais de. O Brasil hoje o Brasil é o país em que há mais jogos de futebol no mundo, né? Esse é o primeiro ponto. E aí, por estatística, naturalmente, vai ser o país que há mais manipulação de resultado no mundo. Né? Aí é uma análise de probabilidade mesmo, pura e simples. O que tem acontecido é o seguinte, e o Textor trouxe essa discussão, o grande ponto que eu vejo é o seguinte: só a inteligência artificial não ajuda. A gente tem que entender quais são os movimentos junto com se houve aumento de aposta esportiva no meio disso. Porque se não houve, o jogador pode ter errado. Pode ter acontecido qualquer coisa. Então precisa entender se houve um check de todas as coisas. Né? Esse é o primeiro ponto. Precisa entender se quem está na CPI está entendendo sobre o que está falando. Sobre como funciona a manipulação e como é a máfia da manipulação de resultados. Esse é outro ponto. E a gente elucidou isso no programa na Máquina do Esporte, que o cara explica. Né? E explica, por exemplo, que hoje já há um rastreamento para entender jogadores que estão ali com um xizinho marcado, que jogam segunda divisão de campeonato estadual. Muito mais do que jogo de Série A de Campeonato Brasileiro. Então, assim, a gente tem vários outros motivos para manipular resultados, principalmente em jogos que não têm exposição, ou têm baixíssima exposição. Né? Os jogos de mais exposição, por exemplo, um jogo de Copa do Mundo. Esse jogo, a máfia de aposta não vai atrás desse jogo, porque para ela é pedir para todo mundo estar vendo. Né? Eu fico com uma frase que o Felipe falou na nossa entrevista, que ele falou assim: é mais fácil um ladrão assaltar no meio da rua ou num beco escuro? Onde tem menos risco, né? E a máfia de aposta acaba funcionando desse jeito, né? Então, assim, o que o Textor traz é importante, mas o grande ponto é o seguinte: o estudo sobre manipulação de aposta, né, manipulação de resultados para interferir em apostas, existe há muitos anos. No Brasil,
a gente já teve a máfia do apito lá atrás, em 2005, né? E foi interessante a gente notar que os escândalos atuais que vieram à tona não envolvem arbitragem. Os árbitros já passaram por um processo de reciclagem. Eles já sabem que não podem atravessar essa fronteira, ou pelo menos aparentemente até agora a gente não viu nenhum árbitro sendo envolvido, né? O jogador ainda precisa de muito aprendizado. Tem jogadores que estão vindo, jogadores brasileiros que estão vindo da Malásia, porque eles fazem parte de máfias da Malásia, e eles vêm para o Brasil e começam a cooptar jogadores pelo Brasil, para fazer acordo lá na máfia da Malásia. Né? Então, assim, o que o Textor trouxe é importante, sim, só que existe já um trabalho que é feito há muitos anos em cima disso mundialmente. Se a gente for lembrar, nos anos 2000, no fim dos anos 90, começo dos 2000, estoura escândalo na Ásia, e o campeonato malaio é um exemplo disso. Na Malásia tinha média de público de 40, 50 mil pessoas por jogo, estourou um baita escândalo de manipulação de resultado na Malásia, simplesmente acabou o futebol da Malásia. O público parou de assistir porque não acreditou mais nele, né? Depois, isso migra para a Europa, tem escândalo que aparece na Itália, tem escândalo que aparece na França, tem escândalo que aparece no tênis mundial, e aí foi feita uma limpeza, e agora tá vindo no Brasil. Por quê? Porque as apostas vieram para cá sem regulamentação. Aí fica fácil. Você tem muita gente apostando, fica mais fácil. O jogador passa a conviver com a aposta. Então, assim, o que o Textor traz é muito importante, sem dúvida. O que a gente tem que entender é como funciona o esquema de manipulação, quem são os interessados por trás disso. E a manipulação não é para um time ser campeão ou não. É para o cara em uma aposta faturar 500 mil, 100, 1 milhão, 2 milhões de euros na Europa, na Malásia, na África, não é no Brasil. O Bauerman estava num esquema, né, que pegou, vamos dizer, um jogador de Série A de Campeonato Brasileiro, que foi um escândalo, né, e ele foi pego, mas porque era uma máfia que estava tentando fazer aqui a atuação no Brasil. Era um esquema, teoricamente, muito menos profissional do que o que está rolando em outros lugares. E esse eu acho que é o grande ponto, assim, que a gente ainda tem muito a que aprender sobre esse mercado, né, e aí não adianta a gritaria de torcedor. A gente tem que entender, tem que ir atrás, tem que pesquisar, tem que estudar. Por quê? Porque é algo muito mais elaborado, refinado, do que propriamente um ou outro jogo que o time sai campeão ou não. Né? Então, o que eu vejo assim, o grande risco que tem é a gente acabar seduzindo-se pela narrativa de agora, sem entender que o problema é outro. O problema é quando um time, por exemplo, da segunda divisão do Pará, contrata 16 jogadores que já estão lá com um xizinho marcado da CBF. Que são caras que manipularam outros jogos em outros campeonatos em outros anos. Manipularam o quê? Cartão amarelo, cartão vermelho, gol contra, escanteio. E como é que se sabe isso? Porque tem um tracking com todas as casas de apostas ali, as principais, mostrando que teve um aumento muito grande de aposta em um acontecimento daquele jogo. Então isso é um sinal de alerta, né? Muito mais do que um ou outro jogo, e principalmente jogo crucial e decisivo de campeonato. E campeonato de primeira divisão, né? O furto acontece muito mais na parte pequena do negócio do que na grande. Então, a gente tem e o meu maior medo nessa história toda de CPI é que a gente vai para o escândalo midiático, né? E a gente não entende como é o funcionamento realmente desse negócio. E o grande problema não está na Série A do Campeonato Brasileiro. Está na segunda divisão do Estadual do Pará, em que os jogadores, na verdade, recebem um salário mínimo, se muito, em que o jogador tem 2, 3 meses de contrato, depois acabou, ele não tem mais o que fazer por mais 9 meses do ano. Então, o que aconteceu na Série A e B do brasileiro nesses últimos anos, que veio à tona recentemente, é muito mais um trabalho meio que local disso do que uma corrupção absurda nas principais divisões do Campeonato Brasileiro. Porque ali não é o principal problema. Esses jogadores são jogadores com altos salários, teoricamente.
né? Mas é aquilo, o que o próprio cara da Sport Radar fala, ele fala assim, olha, qual é o problema? Clube que atrasa salário, porque o jogador está sem receber e tem conta para pagar. Né? E aí eu acho que é muito similar ao que acontece nessas histórias que a gente vê de tráfico. Como é que a pessoa vira traficante? Cooptada por quem? Pelo traficante. Que sabe que a pessoa está precisando de dinheiro, sabe que a pessoa está com uma dificuldade específica, vai lá e fala, ó, você quer ganhar mais dinheiro? Então, tem um jeito aqui. Vai lá e leva esse pacote de droga para cá. Ó, vai lá, faz uma falta aí, toma um cartão amarelo. É a essência da corrupção, né? Exatamente. A essência da corrupção é essa. E a gente teve a operação penalidade máxima no ano passado. Boa, Linhares, eu estava esquecendo do nome, eu estava pensando em marca máxima, não era isso. Boa, penalidade máxima, A operação penalidade máxima foi uma investigação do Ministério Público de Goiás, né? Que eu acho que o que o Textor está apresentando hoje de denúncia precisava ter o embasamento que a gente teve em 2005 naquela máfia do apito e que a gente teve recentemente na penalidade máxima. A penalidade máxima trouxe conversas printadas de WhatsApp entre jogadores e aliciadores, valores sendo combinados, várias provas, vários jogadores foram banidos do futebol, outros punidos com 1 ano, 3 meses, sei lá, alguns foram absolvidos porque optaram por fazer acordos com o Ministério Público para colaborar nas investigações, né? Então, nós tivemos vários desfechos diferentes em cada um dos casos específicos, né? O Bauerman, por exemplo, já está jogando, está livre, ele fez acordo com o Ministério Público, pegou 12, 13 jogos, né, de suspensão. Então, ele era um cara que tinha um perfil de jogador para ser banido do futebol pela atuação dele nesse crime cometido por várias pessoas de dentro e de fora do futebol, né? E as casas de apostas, que é um negócio que é importante a gente enfatizar também, elas são vítimas desse processo todo, porque essas máfias montam essas quadrilhas para justamente extorquir, tomar o dinheiro da casa para ganhar da aposta. banca. Então, ele ganha o dinheiro da banca, assim, a banca perde. Exatamente. Então, é um cenário tenebroso, né, que a gente observa. E exatamente isso. A gente não tem, assim, nesse momento, pelo menos dos indícios que o Textor começa a querer apresentar como provas de que há manipulação no resultado, de interferência nos resultados da Série A do Campeonato Brasileiro. Envolvimento de times, ele falou de um jogo Palmeiras e São Paulo, né? Mas, assim, ele não apresentou muitas provas, ou como a gente viu na máfia do apito, ou viu agora nessa operação penalidade máxima, que parou numa segunda fase. Me estranhou também o fato de essa operação não ter avançado mais, e a gente aqui na Rádio Jovem Pan News em Curitiba estava acompanhando de perto, porque teve jogador do Atlético do Curitiba envolvido nesses escândalos, né? E a gente estava fazendo uma apuração, e a gente sabia que uma terceira fase da operação ia envolver peixes grandes, e a operação parou na segunda fase, né? Ela não avançou. Não sei se a investigação continua ou não, ou se ela foi estancada por alguém que tinha interesse em que ela fosse paralisada. É um negócio que me causou estranheza também. E talvez é aí que o Textor esteja querendo remexer, né, para trazer à tona algum fato novo que possa elucidar problemas mais sérios que existem no âmago do futebol brasileiro, né? Eu assim, não estou dizendo que o que ele está falando não tem lógica, tá? Tudo é possível. Né? Eu espero que ele assim apresente, na verdade, evidências que ele diz ter, né? Assim, que a gente não viu até agora. A gente viu depoimentos e suposições, né? E avaliações, por exemplo, essa questão dos sites de aposta, combinado com entidades que têm interesse em avaliar um cenário de possível manipulação de resultado, que me parece assim, ser uma avaliação um pouco subjetiva se você não tiver uma prova material disso, né? Você pode até entender que houve uma manipulação no resultado desse jogo por um comportamento. Chegaram a pôr, por exemplo, o lance da decisão do gol da Libertadores, lá do Daverson no Uruguai, com a falha do zagueiro, dizendo que aquilo supostamente foi uma armação, né,
assim, uma ilação esse negócio, é uma falha técnica de um jogador numa partida. Claro que se você olha, se você quiser criar uma teoria da conspiração em cima daquele lance, qualquer um cria, né? Mas, assim, qual é a prova material que isso realmente foi um lance manipulado? É isso que eu, assim, acho que é isso que está faltando um pouco para a gente avançar nessa investigação que está sendo proposta aí pela CPI. Talvez isso já esteja sendo exposto, porque a gente ainda não tem conhecimento das provas que ele levou para essa CPI. Nós temos trabalhado muito em cima de suposições. Algumas delas, eu não estou dizendo que seja o seu caso, Linhares, mas algumas delas maldosamente corrompidas por paixões clubísticas. Eu diria que é o ponto que eu coloquei aqui, Lito, para mim é o seguinte, o grande erro é a gente não conhecer como é que funciona. Né? Então, assim, para mim também, a sensação que me dá é assim, o Textor está trazendo uma parte da história, que é a análise de inteligência artificial. Ela existe. A análise de inteligência artificial, ela é feita porque senão você não consegue acompanhar com o olho tudo o que acontece num jogo. Né? Então, ela é importante e ela precisa acontecer. Só que essa análise precisa ser checada junto com movimentações financeiras feitas dentro das casas de aposta. Né? Eu sempre falo o escândalo, e eu não me esqueço, o escândalo da corrupção e da máfia de apostas na Itália em 2006, que estoura um pouco antes da Itália ir para a disputa da Copa do Mundo, e a Itália é campeã do mundo, e todo mundo lembra muito de 1982, porque o cenário era muito parecido. A Itália teve um grande escândalo de manipulação de resultados e apostas esportivas em 1982. O Paulo Rossi era um dos envolvidos na manipulação e era muito criticado e quase não foi para a Copa por causa disso. Foi o artilheiro da Itália na Copa e levantou o carrasco do Brasil. Em 2006 acontece algo muito similar. O Buffon, goleiro, que também foi importante na conquista por pênaltis contra a França, era um dos envolvidos, não diretamente. Como? O irmão dele ganhava apostando em gols sofridos pela Juventus em determinados períodos de tempo do jogo. E por que eu não me esqueço disso? Em 2005 eu estava transmitindo um jogo da Juventus, ela ganhava de 4-0 aquele jogo, e o Buffon tomou um gol aos 36, 37 do segundo tempo, num dos raros ataques que eu não lembro, acho que era a Redina, o outro time, fez. Detalhe, na hora do gol, o Silvio Luiz era quem estava narrando o jogo, eu comentava pelo Band Esportes, o Silvio Luiz falou, e aí, Eric? Eu falei, olha, Silvio, achei estranho, o Buffon foi meio estranho para a bola. E aquilo me chamou a atenção, porque um goleiro como o Buffon, para mim, não tomaria aquele gol. E foi o que eu falei. Falei, mas tá 4-0, o time tá, né, 4-0, tomou um contra-ataque, enfim, né, acontece. Esse jogo, o irmão do Buffon tinha apostado 75 mil euros e ganhou 300 mil euros de que a Juventus tomaria um gol nos últimos 10 minutos do jogo. Realmente é escabroso, Muita sorte, né? O Buffon, o melhor goleiro da Itália, o irmão dele ganhou 300 mil euros, porque o Buffon tomou um gol. Agora, pode ser que o Buffon... Foi o caso agora esse caso, só um minuto, Linhares. Essa postura, ou tudo isso que está trazendo o Textor, com a tua experiência, com a tua vivência, você acha que isso pode levar a consequências positivas? Eu acho que tudo que a gente trouxer de discussão para aprender mais como funciona, ajuda. Principalmente o atleta precisa entender. Se o atleta... Tem um caso na Inglaterra que eu vi outro dia, até o atleta falando, foi um atleta que foi banido do futebol inglês, tá? Essa foi a punição dele. Porque ele estava passando informações para apostadores, se jogadores do time dele estavam ou não machucados, antes de ir para o jogo. Era essa a informação que ele passou. Na Inglaterra hoje, a legislação esportiva já bane o cara que passa esse tipo de informação para apostador. Porque é informação privilegiada. O Brasil tem um dos melhores sistemas de antifraude no sistema de Bolsa de Valores. Comissão de Valores Imobiliários. CVM é um exemplo mundial. Exatamente para evitar o quê? Informação privilegiada, um monte de coisa que faria com que o mercado de especulação da Bolsa de Valores fosse contaminado. Eu vejo que no mercado de apostas a gente precisa entrar exatamente nesse tipo de
esforço. Então eu vejo como positivo o Textor criar esse escândalo, porque ele vai forçar a gente a entender mais. A gente está aqui há meia hora falando disso. Né? E não falando com teve ou não teve. A gente está mais explicando como é que isso funciona, ou tentando entender onde pode ter furo na mangueira, do que propriamente dizendo a mangueira está furada. E o grande problema que eu vejo é que a gente está caminhando para levar a discussão do foi roubado ou não foi roubado. E o problema é maior do que esse. O atleta precisa ser educado, o torcedor precisa ser educado, o jornalista precisa ser muito bem educado para poder falar de maneira clara para o público, porque senão é muito fácil. O meu time perdeu, a culpa é porque alguém roubou. Não é porque ele pode perder, porque o outro pode ser melhor. Eu tenho um trabalho hercúleo com os meus filhos desde pequeno, a botar eles para praticar esporte e falar: o erro não foi do juiz, o erro não foi da bolinha no tênis, o erro não foi da raquete que é nova. Não. O erro é seu e você tem que controlar ou não. E às vezes você não teve erro nenhum, só que o outro é melhor que você. Eu acho que é o seguinte: se o que o Textor falou for comprovado, o Brasil vai ser campeão em 2026, né? Porque em 82 a Itália foi campeã. Eu queria te perguntar assim, Eric, de forma bem didática, vamos supor que a Libra feche um contrato de 1 bilhão, vamos citar um valor. Como seria essa divisão entre os clubes? Que a gente está, pelo que você falou, vamos os lá. clubes estão naquela de farinha pouca, meu pirão primeiro, e puxar a brasa para a sardinha, que os nossos avós, tataravós já falaram. Como seria essa divisão, assim, de forma bem didática, por favor? Vamos lá, tentar explicar, né? Hoje a gente tem 2 grandes blocos comerciais. Eu não falo que a gente tem 2 ligas, porque isso não existe. O campeonato é um só, né? Então a gente tem 2 grandes blocos comerciais vendendo direitos de mídia do Campeonato Brasileiro. É isso. E placa de publicidade, né? É outra coisa. Então, a CBF é quem vai organizar o Campeonato Brasileiro se continuar desse jeito. Não tem como. O que significa organizar? Arbitragem, regulamento, toda a parte que seria esportiva desse negócio. Não está claro, e eu acho que não vai acontecer, é a CBF vender como ela vendeu o naming rights do Campeonato Brasileiro. Se bem que vai, porque são 2 anos de contrato, ano que vem já está valendo. Então a CBF continuou vendendo o Campeonato Brasileiro e ganhando o dinheiro dela, que ela provavelmente usa para dar em premiação para os clubes que participarem. Por quê? O problema é, se a gente tivesse uma única liga representando todos os clubes, ela que cuidaria de tudo do Campeonato Brasileiro. E poderia fazer um acordo, como faz a Premier League, por exemplo, que a Federação Inglesa, né, a FA, que é o correspondente à CBF, traz o árbitro, traz a bola e o resto, quem cuida é tudo a Premier League. Então aqui não acontece isso. Então hoje o que a gente tem? Tem de um lado a Libra, que atualmente acho que tem 9 clubes na Série A do Brasileiro. E do outro lado a Liga Forte União, que tem praticamente todos os clubes da Série B, não tem o Santos e acho que o Guarani, e hoje 11 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, só que não são os que representam a maior torcida. A Libra já acertou até 2029 um contrato com a Globo. A Globo vai pagar 1 bilhão e 100 milhões de reais para esses 9 clubes. Se tiver 10 clubes da Libra na Série A, aumenta, a proporção vai para 1,3 bilhão. Se tiverem 11 clubes, o Santos, por exemplo, aumenta a proporção. No final das contas, a Globo está pagando o mesmo que ela já paga hoje, e ela que meio que determinou esse preço. O modelo de divisão de receitas desses 1 bilhão está da seguinte forma: 40% é dividido por igual entre todos os clubes. 30% vai ser conforme eles estiverem em exposição na TV aberta, em exposição na TV fechada. E esse 1 bilhão e 100 tem divisão dentro deles de quanto é o valor da TV aberta, Globo, quanto é o valor da TV fechada, Sport TV, e quanto é o valor do Premier, que é o pay-per-view. Né? Então já tem mais divisões, e isso não está claro, porque isso não foi divulgado, quanto é cada um. Mas seguindo essa proporção, 40% é por igual, 30% é por quantos clubes estiverem nas transmissões da TV. Então, se um clube jogou 10 jogos na TV, ele vai ganhar mais do que aquele que jogou 5 jogos na TV.
E os outros 40%, os outros 30%, 40, 30, 30, os outros 30% vão ser divididos conforme a posição do time na competição. É dessa forma que o bolo vai ser dividido dos clubes da Libra. A Liga Forte União está indo atrás de empresas dispostas a comprar os direitos de transmissão desses clubes. E aí ela vai ter a divisão dela. A princípio, deve seguir esse 40, 30, 30, ou há uma possibilidade de ser 50, 25, 25. Onde muda a história? Basicamente naquilo que eu falei no começo, na necessidade financeira de cada clube. Se o clube tiver precisando, os clubes estiverem precisando mais dinheiro, eles vão falar, faz o seguinte, 50% a gente divide por igual entre todos, que foi o que aconteceu no contrato da Turner com os clubes. Inicialmente, eles iam ter uma divisão que ia ser proporcional pela audiência e pela performance esportiva, e no fim eles decidiram dividir por igual todo o valor, porque eles estavam precisando de dinheiro, porque tem outro problema. Se eu vou depender do número de transmissão, e se eu vou depender da posição do campeonato, esse dinheiro só chega no fim do ano. E os clubes às vezes precisam de dinheiro ao longo do ano. Então essa é uma situação que às vezes os clubes se desesperam. Por quê? Porque o dinheiro que ele estava previsto só vai entrar no fim do ano e não ao longo do ano. Então hoje o cenário é esse. Já tem um contrato com a Globo, ele vale hoje 1 bilhão e 100 milhões de reais, que pode ir aumentando conforme o número de clubes que estiverem com o contrato assinado com a Libra e com a presença na Série A do Brasileiro. Essa divisão que você falou aí do fim do ano é o que a CBF assume para ela, que é a premiação do campeonato, que não tem nada a ver, né? Ninguém ganha prêmio da CBF no campeonato, né? Um dinheiro que é repartido. Atualmente até tem um dinheiro que está ganhando da CBF, que é dessa venda do naming rights e de outros patrocínios do Brasileirão. Então, agora está com a Betano, por exemplo, a Série A. A Betano pagou 70, 80 milhões de reais por esse direito. Esse dinheiro a CBF divide uma parte entre os clubes. Mas assim, é um contrassenso. O Campeonato Brasileiro é um Frankenstein, tá? Ele tem uma peça de cada dono, uma peça de cada lugar. É uma bagunça. E nessa criação de duas ligas, e assim, a Globo, que é a grande investidora na compra de direitos de transmissão, com a lei do mandante, ela fica muito confortável de não precisar ter os 20 times do campeonato, né, sob contrato, porque com 8 times, por exemplo, e com a lei do mandante, ou 10 times, metade do campeonato, que é o que ela está mais ou menos negociando nesse momento, ela vai ter a garantia daqueles 3 jogos, né, do domingo à tarde, dos 3 jogos da quarta-feira à noite, porque ela sempre vai exercer a lei do mandante, ela não precisa pagar nada para os outros clubes, né? Esse eu acho assim que essa criação da lei do mandante, os clubes acharam que ia ser um grande negócio, porque eles iam valorizar os seus próprios jogos, e foi, na minha opinião, um grande tiro no pé, né? Eu acho sim, não sei qual é a sua visão, que você enxerga o mercado de uma forma bem mais profunda do que eu, mas eu penso assim, porque hoje, e eu discutia isso lá, quando trabalhava lá dentro da TV, é exatamente isso, que a Globo não precisa ter os 20 times do campeonato. Com metade dos times aplicando a lei do mandante, ela compra os times que ela acha que são os que dão mais resultado de audiência, negocia um valor melhor com eles, e os outros 10 ficam aí à mercê de ter seus jogos transmitidos sem ter qualquer ingerência nessa negociação. É exatamente isso. O grande ponto, Linhares, é assim, eu lembro quando começou a discussão, a lei do mandante vai sair, a gente, na máquina, começou também um trabalho educacional de mostrar, gente, em 2003, a União Europeia fez um extenso estudo sobre direitos de mídia, porque naquela época a Premier League tinha vendido com exclusividade para a TV fechada a transmissão da Premier League. Era a Sky que comprou na época. E aquilo foi um escândalo, porque só pagar para poder ver o campeonato era um absurdo na concepção do inglês, né? E aí a União Europeia começou a discutir se não houve um cartel, se não houve não houve um abuso de poder econômico, enfim, foi atrás de toda a história, como se fosse o CAD aqui, né, para avaliar se aquele negócio não era um abuso com o usuário. O que se percebeu naquela época era o seguinte: a venda de direitos de transmissão, eles estavam discutindo que havia a formação de cartel entre os clubes para vender
para um só os direitos de transmissão do campeonato. E aí eles perceberam que pela lógica da venda de direitos de transmissão do futebol e do esporte em geral, o correto é esse, todo mundo se juntar e vender junto. Isso não é formar cartel, isso é você poder ter mais força para negociar com os diferentes mandantes dessa história, com as diferentes empresas de mídia. E naquela época existia, como existe até hoje na Europa, a lei do mandante. Então, o clube vendia ele mesmo, para quem ele quisesse. Além disso, eles fizeram um estudo mundial e perceberam que a melhor legislação que existia era a brasileira. Por quê? Porque ela exigia que 2 clubes vendessem os direitos dos jogos, não só se ele fosse mandante. Se ele fosse visitante, ele também tem o direito porque ele é parte do espetáculo. Tem lógica, né? Se 2 dançarinos vão se apresentar, por que só um vai ganhar dinheiro? Os 2 têm que ganhar. Então essa era a lógica. E aí entrou o grande ponto da jogada, que foi o seguinte: a União Europeia falou, a melhor forma de preservar e proteger o clube pequeno é a legislação brasileira. Porque ela força que a negociação seja coletiva. E a Europa foi mudando a lei em cada país exatamente para que a negociação seja obrigatoriamente coletiva. O último país que vai aderir isso é Portugal, agora em 2027. Por quê? Porque na Itália, a Juventus, a Inter e o Milan ganhavam 75% do direito de TV. Na Espanha, 80% era de Real Madrid e Barcelona. E em Portugal, Porto, Sporting e Benfica faturam quase 90% do contrato de TV. Porque eles são a maior torcida e eles vendem sozinho. Então, o Brasil voltou para o que era o ruim da Europa, ao permitir a lei do mandante. E por quê? Porque agora o Flamengo não precisa do Avaí para negociar o direito de transmissão dele. E o Avaí não vai fazer diferença ter o Flamengo ou não. E é isso que os clubes caíram no conto de quem estava forçando eles a aprovar a lei do mandante, que agora está faturando horrores, vendendo a própria empresa. Porque ela virou negociadora de mídia. Realmente é uma situação, digamos, bem brasileira. Éric, gostaria muito de agradecer, mas agradecer encarecidamente a sua participação, brilhante, esclarecedora, e queria deixar claro para você que as portas desse programa, do Franguinho Sem Censura, estão permanentemente abertas para você. Seria um prazer muito grande tê-lo de volta aqui. Infelizmente, a conversa que está uma delícia é presa sempre aos problemas, às limitações do horário. Então, nós temos que encerrar, mas fica sempre aquele gosto de quero mais. Então, Éric, queremos mais da sua presença aqui. Só convocar a Amalfi, me manda a convocação, a gente acerta a agenda, eu estou aqui. É só esperar, porque ela vai chegar. Gente, muito obrigado pela participação de todos. Tenho a certeza que esse foi um dos melhores programas do Franguinho e que o nosso público vai ter uma visão muito mais completa, muito mais profunda desse quadro complexo que é o futebol brasileiro. Isso graças à participação do Eric Betting, CEO da Máquina do Esporte. Se você não conhece a Máquina do Esporte, conheça. Obrigado, gente. Valeu. Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha.